A pessoa está fazendo uma pergunta, é uma dúvida, a pessoa se sentiu confusa. Uai, professor, não estou entendendo. Felipe fala que Isaías fala de Jesus e o próprio Jesus fala. Como é que a gente não vai dar razão a isso? Entende? Uma pessoa que tem uma posição honesta se sentiu confrontada, confusa e reagiu como uma pessoa em dúvida sincera reage. Professor, não entendi. O Felipe fala. Eu vou acreditar no senhor ou vou acreditar em Felipe? A outra variável é a pessoa confessional, fundamentalista, ou pseudo-progressista, seja lá o que for, não admite que se possa questionar o texto bíblico e simplesmente joga na minha cara que eu estou errado, porque Felipe fala que é Jesus, então é Jesus, e se Jesus fala que é Jesus e está acabado. E só a roupagem da questão é retórica. Então seria uma pergunta retórica, né? Como negar isso? Não nega. Eu não sei. Não sei quem é Mari e Companhia, não sei o tom em que ela ou ele escreveu. Então, o que a gente deve fazer? A prudência recomenda. In dubio pro réu. Vamos pensar o melhor possível de quem escreveu isso. Quem escreveu tem uma dúvida sincera. Então, vamos responder como se partisse de alguém com dúvida sincera. Eu não vou deixar projetada aí a lâmina, eu vou tirar a lâmina e vou começar a responder. No final, se eu lembrar, eu coloco a lâmina de novo, mas já fica registrado e agradeço, seja quem for, Mari e Companhia, pela questão. Muito bem, a resposta então vai ao modo da tenda do necromante. Que Jesus e que Felipe, né? A pessoa faz uma declaração como se fosse assim, estou eu conversando com ela, eu ali com ela, e aí ela diz assim, o José, que é o nosso vizinho, o José falou que está faltando água. Como é que não está faltando água? Nesse caso, bem, se o José está falando que está faltando água, vamos lá ver, né? Veja que o registro retórico é esse. Não, mas Felipe falou. Mas como assim Felipe falou? Ela não tem Felipe. Ela tem um pedaço de papel. Ela tem uma narrativa que diz que Felipe falou. Que não foi Felipe que escreveu. Então você já tem dois problemas. Não é Felipe falando. É alguém que nós não sabemos quem é, dizendo o que Felipe falou. Então aí ela já pulou um problema. Ela me vinculou a crença dela, a assunção dela, a aceitação, a anuência, à narrativa. Ela tomou a narrativa como fato. Ela pode? Pode. Pode argumentar a partir disso? Não. Não, não pode. Eu não posso dizer para ela, você não pode aceitar que seja Felipe. Não é que não pode. Tanto pode que ela aceita. Mas o que ela não pode? Querer que eu me enfie nisso, né? Não. A questão seria, como é que o cara sabe que Felipe fez isso? Tá vendo lá que é uma ficção isso? Isso é uma ficção. Completa ficção. Isso nunca aconteceu. Mesmo se tivesse acontecido, o registro retórico estaria errado. Porque Mari e Companhia não sabe se Felipe disse. Tem um texto que ela não sabe quem escreveu, que diz que Felipe teria dito. Aí a pergunta seria, como é que essa pessoa sabe? Se só estava Felipe, se só estava o eunuco, como é que a pessoa sabe? Ela vai começar, porque o eunuco depois contou. Ou seja, vai começar a ter que inventar um monte de explicação para justificar a passagem. Mas, de fato, ela não pode dizer que Felipe disse. E até onde eu controlo as minhas sinapses, Felipe disse coisa nenhuma.
Isso é uma montagem teológica, literária, apologética, política do narrador. Segundo, o problema quase que incontornável de Jesus, né? No fundo, é o mesmo problema. Filipe e Jesus aí têm a mesma consistência. O problema é que Filipe não se tornou Messias, Deus, nada. Então você diz, não existiu, o sujeito fica lá com a cara meio chateada, mas o mundo não acaba. Agora, você falar Jesus não existiu, aí o mundo acaba para o indivíduo, né? Mas é o mesmo conjunto de interpelações. Como assim Jesus disse? Você estava lá? Jesus é teu vizinho que falou ali na esquina com a Dona Maria? Ah, não, você está se referindo ao texto dos evangelhos, que Jesus não escreveu. Então, Jesus não escreveu, estamos concordes com isso, não estamos? Mesmo se Mari e companhia foram fundamentalista raiz, que eu respeito, não respeito o fundamentalista Nutella, mas fundamentalista raiz eu respeito. Mas mesmo o fundamentalista raiz há de concordar que Jesus não escreveu. Ele vai dizer que Jesus lia, falava 300 línguas, voava, né? Mas ter escrito os evangelhos, eu acho que ele não chegou a tanto, não. Então, se Jesus não escreveu, com base em que você está dizendo que Jesus disse? Se você levar a sério o texto, você vai dizer assim, o autor do evangelho tal disse que Jesus disse. Mas Jesus disse? Porque o autor do evangelho tal disse que Jesus disse, então Jesus disse? Bem, nesse caso, se o argumento me vier a rosto, eu diria, por que você não vendeu tudo que tem e deu aos pobres? Porque o Jesus dos evangelhos disse, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não, mas ele disse para o moleque, aí Jesus disse aí que Isaías falava dele para o judeu, então por que você está se metendo na história? Quem te chamou na história? Sai fora da história. É fácil, né? Não, não tem jeito de um religioso ser sério nesse campo, nunca. Mas eu vou voltar ao argumento de Mari e companhia como se fosse uma dúvida honesta. Não, nós não sabemos se Jesus disse isso. Nós sabemos que alguém está dizendo que Jesus disse isso. Mas nós não podemos saltar de quem está dizendo que Jesus disse isso para Jesus. Não dá para saltar. Se você assume, você está dando crédito ao escritor. Então, digamos que você dê crédito ao escritor. Marcos, Mateus, Lucas, João. Tudo bem? Tudo bem. Por que Marcos, Mateus, Lucas, João disse que Jesus disse? Então, Jesus disse? Não. Não há forma honesta de você concluir que sim. Salvo para você. Lá no seu quarto, onde você faz as coisas que ninguém vê, você pode. Marcos falou, então falou. Perfeito, eu não vou dizer para você, não faça isso. Eu até sugeriria, não faça. Mas não vou dizer. Mas você não pode transformar isso num argumento. Publicamente, se você quer ter um convívio honesto com as pessoas, você não pode dizer nunca Jesus disse isso. Jesus ensinou o Pai Nosso. Não faça isso. Isso é erro. Eu sei que os pastores fazem, mas pastor não é exemplo para nada. Não siga exemplo de pastor, é vício de profissão. O cara é obrigado a fazer. 99% nem acredita naquilo. Mas se não falar isso, perde o emprego. Então vai falar. Não leve pastor a sério. O que você tem que fazer é respeitar quem está diante de você. Me respeite. Você não pode dizer para mim, Jesus disse. Porque eu vou olhar para você e vou dizer, com quem eu estou lidando? Uma pessoa ignorante, confusa? Uma pessoa leviana? Com quem eu estou lidando? Porque ela não sabe se Jesus disse. No máximo, ela pode dizer, Marcos disse que Jesus disse. Aí ela sabe o que eu vou dizer. E daí que Marcos disse? Nem você leva os autores a sério. Não, você não leva os autores a sério. Eu vou repetir, você não vendeu tudo que tem e deu aos pobres. Jesus não disse? Vende tudo que tem e dá aos pobres? Vai voltar, né? Não, mas disse para o moleque. Então Jesus disse para o judeu. Você está se metendo para quê? Não tem como querer brincar com isso. Quem brinca com isso, sabe aquele ditado, quem brinca com fogo acorda mijado? Pois é, vai acordar mijado.
Então, no campo da retórica, você não pode dizer publicamente, salvo se você estiver lá na igreja em que qualquer bobagem pode ser dita se for a bobagem autorizada. Na igreja é assim, é bobagem, pode ser dita se a gente autorizar. É bobagem, não pode ser dito porque a gente não autoriza. Então você olha lá para o pastor, se é uma bobagem que ele autoriza, você fala. Lá pode, tudo. Mas se o pastor não autorizar, não fale, que aí você vai ser escorraçado de lá, porque é assim que funciona. As bobagens autorizadas podem, as bobagens não autorizadas não podem. Mas fora daquele espaço, você não pode falar bobagem. Então a declaração Felipe disse é falsa. Retoricamente falsa. Você não pode pronunciá-la. Você, no máximo, teria que mudar o tempo verbal. Futuro do pretérito. Felipe teria dito. Aí eu te perguntaria, e que argumento científico suporta o futuro do pretérito? Que conversa séria comporta o futuro do pretérito? Não pode. Então você não pode expor essa declaração. Felipe disse, Jesus disse. Agora, a gente pode saltar para os autores. Os autores disseram. Então, os autores de Atos e dos Evangelhos, sejam quem eles forem, disseram. Um, que Felipe disse o que disse, e outros, que Jesus disse o que disse. Aí a pergunta é, e o que isso significa? Nada. Nada. Primeiro, porque eles não são testemunhas oculares de nada. Né? Segundo, porque o papel aceita qualquer coisa. Você pode botar no papel qualquer coisa. E a regra é assim, se essa qualquer coisa é autorizada pela classe que domina o meu jogo religioso, bom. Se não é autorizada pela classe que domina o meu jogo, porque não é você que dá palpite, você não vale nada. É a classe dominante lá. E eu digo você não vale nada porque você não é da classe dominante, porque você não estaria perdendo tempo comigo. Se você está aqui é porque você é, na melhor das hipóteses, clero baixo. Então quem manda é o clero alto. Então se o clero alto falar isso pode, pode, se não pode, não pode. Então quem vai determinar se o autor está dizendo a gente vai acatar ou não é a classe dominante. A gente não vai. Não é porque Marcos falou que é verdade. Não é porque que Mateus falou que é verdade. Não é que João falou que é verdade. Não é que o autor de Atos, sabe-se lá quem escreveu aquele troço, falou que é verdade. Além disso, eles inclusive citam errado. O livro de Mateus cita Isaías errado. Tem vídeos aqui, tem uma playlist inteira de Mateus 3:3, citando Isaías 43. E aí é engraçado porque tem tradutor que adultera a Bíblia para esconder o erro. A religião faz disso, né? Enquanto Isaías diz que uma voz clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Lindo, né? Mateus tem um texto errado, copiado errado, caiu um pedaço do texto, então o deserto ficou flutuando e o deserto foi para a voz. Uma voz clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está errado. O escritor sagrado, que a pastorada fuleira fala que é inerrante, essas bobagens de engano ovelha, se está errado. E aí, o que o sujeito escreve é verdade? Só porque você quer. Porque se fosse o livro do Islã, você não diria isso. Não, mas Mohammed escreveu. Você está se lixando se Mohammed escreveu. Você nunca nem se preocupou com isso. Talmud, não, mas o rabino, não sei das quantas, escreveu e você está se lixando? Mas então por que você se lixa? Porque é o seu jogo. Veja como é viciado. É vício. Você é um escravo do jogo e nem sabe que você está jogando um jogo viciado e perdido, porque esse jogo já se perdeu há 250 anos. Está morto. O jogo religioso de Bíblia está morto. É um teatro. As igrejas são teatros tétricos em torno da Bíblia. Tétrico, é dantesco. É triste. O cenário, o que se faz com a Bíblia nas igrejas, é de chorar.
E esse tipo de pergunta é produzido por aquele ambiente auspicioso que se produz nas igrejas. Se o próprio Mateus cita errado Isaías, significa que eles funcionam como qualquer pessoa funciona. Tem um monte de tradutor que traduz a Bíblia errada. Então você tem tradutor que traduz a Bíblia errada, tem escritor da Bíblia que cita errada a Bíblia, e por que então um escritor da Bíblia vai dizer algo sobre o Antigo Testamento que corresponda à verdade? Principalmente quando não há nenhum argumento no universo, a não ser na terra do nunca, que justifique, que é Isaías, ou qualquer pessoa que tenha escrito aquele livro, porque não foi Isaías que escreveu. Isaías, na melhor das hipóteses, escreveu um ou outro texto de lá. Duvido que Isaías tenha escrito os capítulos de 1 a 39. Duvido. Na pesquisa hoje, o profeta Isaías teria escrito de 1 a 39, um outro profeta do 40 ao 55 e um terceiro do 56 ao 66. Duvido e faz pouco. Essa divisão comporta mais ou menos o período, né? Textos pré-exílicos, textos exílicos e imediatamente pós-exílicos e textos muito pós-exílicos, mas essa divisãozinha, o Deutero-Isaías, conversa mole de pré-primário. Isso não funciona. Ali você tem dezenas de mãos. Então, em Isaías de 1 a 39, você tem um monte de gente escrevendo. Isaías pode ter escrito uma coisa ou outra. Então, não importa se é Isaías, é o amigo dele, o avô dele, o papagaio dele, não importa. Qual a chance dele estar se referindo a Jesus? Nenhuma. Zero. Isso é bobagem. Vou ficar na bobagem. Vou ficar na bobagem. É tonteria. Se você está lidando com o público, você tem que respeitar o público. A não ser que você esteja pescando gente. Os pastores não respeitam as pessoas, eles pescam as pessoas. Eles não estão ali para dialogar com elas, eles estão ali para fazer a cabeça delas. Lá no candomblé você faz a cabeça com o orixá. Na igreja você faz a cabeça botando a porcaria da doutrina do pastor dentro da sua cabeça. Ele não está ali para conversar com você. Não se engane. Ele não quer conversar com você. Ele quer enfiar a doutrina dele na sua cabeça. Então, não é assim que a coisa tem que funcionar, não. Quando você respeita uma pessoa, você usa os critérios da vida real. Por exemplo, Pero Vaz de Caminha, manja Pero Vaz de Caminha, que escreveu a primeira carta, poderia ter falado de Lula e Bolsonaro? Não. Não poderia. Por quê? Porque Lula e Bolsonaro não existia na época. Tá, vamos melhorar então. Afinal de contas, Lula e Bolsonaro estão aqui presos no Brasil, não tem implicação muito internacional. Então vamos para um negócio internacional assim. A Revolução Francesa e a Revolução Russa. 100 anos de distância, mais ou menos, grosso modo. Pero Vaz de Caminha poderia ter falado da Revolução Francesa e da Revolução Russa? Não. Como não? São efeitos que impactaram o mundo, professor. Sim, mas só 300 anos depois da carta? Como é que ele ia saber? Ah, você está conversando comigo, mas está enfiando bobagem de crença em revelação e teologia e inspiração? Não, isso é lá pro gueto da igreja. Fora da igreja isso não vale nada. Lá na igreja é o que o pastor mandar. Planta bananeira, você planta. Culto de retetê, culto de retetê. Culto de geladeira, culto de geladeira. Minha recomendação honesta, estou sendo honesto. Você está lá na igreja, faz o que o pastor mandar. Agora, fora da igreja, esquece todas as bobagens que você ouviu lá dentro. Porque aquilo só serve para lá para dentro. Para fora não serve para nada. Fora da igreja, serpente não fala, mula não fala, peixe não come gente, pessoa não voa, não tem milagre, não tem anjo. Fora do RPG levado a sério, nada disso existe. Então você tem uma pessoa escrevendo antes de Jesus ter existido, se é que ele existiu, não pode ter falado dele.
Não, mas para mim, então para você, você guarde para você. Nenhuma frase na qual você inserir, para mim, me interessa. A não ser que seja um comentário de engajamento. Aí eu vou deixar, se não for muita asneira, né? Mas se é para você, que valor tem para mim, se é para você? Para mim, Vasco é o melhor time. Ok. E eu com isso? Então, quando você vai lidar com o público, não pode ser algo que é para você. A não ser que seja um jogo social, uma brincadeira social. Vamos falar assim das coisas que a gente gosta. Ah, ok. O jogo é esse, você fala do que você gosta. Ah, eu gosto de Assassin's Creed Odyssey. Ok. Ah, eu não gosto não. Eu gosto de Counter-Strike. Eu gosto de LOL. Eu, por exemplo, não gosto de LOL. E daí? Então, não. Então, quando a gente vai tratar seriamente, honestamente, uma questão pública, a gente respeita o mundo real. Assim como Pedro Vaz de Caminha não poderia ter falado da Revolução Francesa porque ele viveu antes dela. Viveu. Da Revolução Russa, pela mesma razão. Do Lula e do Bolsonaro, pela mesma razão. Isaías não pode ter falado de Jesus. Simples. Não, mas lá na minha igreja, lasque-se a sua igreja. Não serve para nada. Você só vai ficar burra. A pessoa, não, acredite, a pessoa fica burra. É para ficar burro. Lamento, é papo reto. Quanto mais tempo na igreja você fica, mais burro você fica. No campo bíblico. No campo bíblico. Não vou me meter em outras áreas de atividade da igreja, não. Mas no campo bíblico é escola de burro. Porque você tem que quebrar todas as leis da realidade, do mundo real. Você tem que acreditar que cobra fala, mula fala. Uma pessoa pode falar do futuro. Isso é doideira. Isso é maluquice completa. Então vamos voltar para o escritor. Porque um fato incontornável é o escritor disse que Jesus disse. Temos ou não temos um fato aí? Jesus disse, é fato? Não. Ele pode ter dito? Pode. Eu diria que é remotíssima a chance. Remotíssima. Mas não é impossível. Porque dependeria dele ter existido, não sabemos se existiu. Também não adianta vir gritar aqui que ele não existiu, que eu simplesmente vou deletar. Vai gritar lá no seu canal, que no meu canal grito eu. Nós não sabemos se ele existiu ou se não existiu. Então dependemos de uma hipótese que nós não conseguimos controlar nem comprovar. Mas digamos, exercício, que ele tenha existido. Já é um cenário transparente, porque não sei se é verdade. Ele pode ter dito? Pode ter casado. O que eu sei que aconteceu se ele existiu? Fazia xixi, fazia cocô, comia, dormia, suava igual um cavalo. Isso com certeza. Se ele existiu, ele fazia. O que eu não sei, mas ele pode ter feito bobice, pode ter casado. Não sei se casou, não sei nem se existiu, mas se ele existiu, comeu. Fez xixi, fez cocô. Pode ter dito que Isaías falava dele? Pode. É menos provável ele ter dito isso do que ele ter sido casado. Então, já é bobagem, isso não é fato. É uma hipótese remotíssima, mas é fato histórico indiscutível que o autor bíblico disse isso. Mas o autor bíblico é o quê? Um arauto da verdade? Não, é tipo um pastor. Autor bíblico é igualzinho pastor, tem diferença nenhuma, nenhuma. Eu olho para um pastor como eu olho para um autor bíblico. E o contrário também é verdadeiro. Eu olho para um autor bíblico como eu olho para um pastor. Para mim não significa nada o que a pessoa está dizendo, nada. Eu vou ouvir e vou avaliar. Na maior parte das vezes é bobagem, tolice, tonteria. Pilantrice, porque tem autor bíblico pilantra, como tem pastor pilantra. Tem autor bíblico que é só ignorante. Mateus é um ignorante. Ele não citou Isaías 43 errado de propósito.
Ele citou errado sem saber. E olha a sacanagem. Anjo nenhum avisou ele, Jesus não avisou ele, Espírito Santo não avisou ele, nem Maria. Porque no Alto da Compadecida, Maria foi lá ajudar, né? O Chicó. Mas Mateus errou e ficou. Maria ficou, eu vou ajudar nada, que se lasque. As igrejas que ficam citando Bíblia lá diz que não existe, não que se dane. Vão repetir texto errado com um pastor idiota falando besteira e o sujeito vai ter um orgasmo para provar que é uma besta quadrada. Maria fica com raiva, né? Claro, eu também ficaria. Esvaziaram ela da divindade dela. Mas voltando à seriedade, o fato do autor ter dito não significa absolutamente nada, mas é um fato. A gente só precisa explicar. Então, por que ele disse? É um fato. Ele disse. Porque naquela época só se fazia isso. Só existia como atividade de interpretação alegoria, midrash, que é você pegar um texto, em vez de você se interessar pelo que o autor disse, que é o correto de se fazer com o texto, você pegava o texto, transformava ele numa espécie de massinha de modelar, sabe massinha de modelar? E você faz o texto dizer o que te interessa. Igualzinho as igrejas fazem hoje. Diz que não. Você poderia fazer uma experiência. Frequentar 7 igrejas diferentes quando o pastor estiver pregando o mesmo texto. Aí você vai numa igreja que tem uma doutrina, ele vai ler aquele texto e vai falar uma coisa. Aí você vai na outra igreja que tem outra doutrina, ele vai ler aquele texto e vai falar uma coisa diferente. Aí você vai numa outra igreja que está lendo o mesmo texto, como é outra doutrina, vai falar outra coisa. Como é que pode? Porque nenhum deles está interessado no que o autor disse. Acredite, nenhum deles. Não, mas eles dizem. Sim, o autor bíblico também disse. É mentira. É mentira por ignorância, é mentira por burrice, porque tem burro e ignorante. É mentira por leviandade, não sei, não vou julgar. Eu estou fazendo uma declaração objetiva. O que os pastores falam da Bíblia é mentira. Se ele está mentindo por ignorância, por burrice ou por leviandade, ele que responda lá, se é que ele vai ter que responder algum dia, porque não tem juízo mesmo. Não tem Deus, não tem juízo final, não tem juízo depois da morte, tem nada disso. Picaretas podem ser picaretas porque não tem consequência depois da morte nenhuma. E se você que é bonzinho vai deixar de ser bonzinho porque não tem castigo, você é um picareta com medo, né? Então seja picareta, seja homem ou mulher, né? Porque usam essas mentiras contra nós justamente para nos tolher os instintos, né? Vamos meter medo neles. Aí você, cheio de medo de ser castigado, aí você não é quem você de fato era. Você é um castrado se borrando de medo. É para isso que serve. Então, o autor está dizendo porque ele aprendeu a interpretar os textos assim. Hoje, cada crente das igrejas, vejam como isso é natural nesse ambiente religioso. Quando ele abre a Bíblia, ele nunca pergunta o que o autor disse. Ele pergunta o que isso significa para mim hoje, o que Deus está dizendo. 2 coisas idiotas para se fazer com o texto bíblico. O texto não foi escrito para ele. Os autores bíblicos não escreveram o texto para os outros. Escreveram para a comunidade dele. Cada vez que você lê Apocalipse perguntando o que isso diz para mim, você está fazendo papel de idiota. Papel de idiota. O texto não foi escrito para você. Aí aqui a gente tem que fazer uma distinção, porque se você sabe que o texto não foi escrito para você, mas você quer brincar com o texto, direito seu, mas não me interessa. Não use isso como argumento. Se você não sabe, você está fazendo papel de idiota. Porque você vai discutir com os outros fazendo besteira, fazendo alegoria. E alegoria é denominacional, porque cada igreja lê Apocalipse de um jeito diferente. Então, o autor de Atos disse que Filipe disse, que Isaías disse a respeito de Jesus, porque era assim que eles liam os textos. Quem é o herói que está sendo defendido em Atos? Jesus. Quais são os textos que empoderam a vida religiosa da época? A Torá, o Tanar, não tem Talmud ainda, então são os textos do Antigo Testamento. Depois que o Talmud foi escrito, o Antigo Testamento vai para o 6º, ninguém mais lê, só o Talmud.
Rabino disse, e eu estou interessado no que Rabino diz. Tem gente que tem coragem de vir no meu canal e dizer o Rabino disse. Eu quase dane-se você e o Rabino. Quero saber de Rabino. Então, o cara está dizendo que fulano disse, que Isaías disse, que Jesus é, porque ele está montando uma narrativa para defender o herói dele, Jesus. Então, qual é a função desse texto? Vender Jesus para os outros. Mas é vender Jesus para os outros que acredita no texto de Isaías, ou seja, é um texto escrito para judeu. Porque se você não acredita em Isaías, como eu estudo Isaías, traduzo e estudo, mas não acredito em uma linha. Não adianta dizer para mim que Felipe disse, que Isaías disse, eu vou dizer, você não sabe nada do que você está falando, o autor de Atos ou é um confuso e completo idiota ou um leviano inteiro, não tem argumento sério. Mesma coisa o autor dos evangelhos. O que o autor dos evangelhos está fazendo? Vendendo o evangelho dele, igual pastor de igreja. É um monte de evangelho porque é um monte de igreja. Tem igreja batista, assembleia, mormon, testemunho de Jeová, adventista, presbiteriana, Deus é amor, congregação cristã, essas coisas. Cada evangelho é uma igreja diferente, com uma doutrina diferente, pregando aparentemente o mesmo Jesus. Quando você entra, você vê, ixi, mas isso aqui é diferente do outro lá. É. À primeira vista parece igual, mas dentro é muito diferente. Então, cada evangelho é uma igreja, cada um vendendo o seu peixe, e aí você já entrou numa igreja? Todos os pastores vão dizer, por que Abraão falou de Jesus? Por que Gênesis falou de Jesus? A Trindade em Gênesis. É um modo de vida dos vendedores de religião. Primeiro ele vai fazer você acreditar no livro velho, aí depois ele vai fazer você acreditar que o livro velho está dizendo exatamente o que ele vende. Aí você compra a bobagem nova, achando que a bobagem nova já estava dito no livro velho. É uma prestidigitação, uma mágica completa, que torna você sem raciocínio, sem capacidade crítica, sem autonomia, perdido, confuso, vendido, traído, manipulado por todos os lados. Muita gente, em razão de enxergar isso com os bons olhos de ver, simplesmente toma ódio da igreja, toma ódio da Bíblia. Eu não tomei ódio da Bíblia. A Bíblia não tem culpa disso. Eu quero entender, quero traduzir. Modéstia à parte, traduzo direitinho. Pretendo traduzir a melhor Bíblia que o planeta Terra já viu. Posso tentar? Eu não me dedicaria a fazer algo que não fosse para ser o melhor. Se eu vou conseguir ou não, o futuro dirá, mas eu não estou tentando fazer outra coisa. Eu quero fazer a melhor Bíblia que o planeta Terra já viu, mas não acredito numa linha do que está escrito. Numa linha. Eu morro de rir. Estou agora comentando, vocês só vão assistir daqui a um mês, os textos do Êxodo, os milagres do Êxodo. É de você sentar e se mijar de rir. O que é muito engraçado. É muito engraçado. Por exemplo, Yahvé manda a cobra virar, o pau virar cobra. Se prepare para o vídeo. Se prepare. Aí depois, não deu certo, a água virar sangue. Aí na terceira, Moisés já estava com raiva. Esse Yahvé aí faz uma macumba. Moisés, vou mandar uma macumba poderosíssima. Os magos do Egito fazem a macumba. Yahvé não sabia que os caras faziam, não. Esse Yahvé é lesado. Ele manda eu fazer a porcaria da macumba que o mago do Egito faz. Que bosta de macumba é essa? Aí o Moisés já estava a pau da vida, aí Yahvé fala, Moisés, eu vou mandar uma macumba. Tu não imagina. Aí Moisés já, opa, dessa vez vai. Não vou. Eu vou mandar uns bichos. Eu vou mandar uns bichos para cima de Faraó. Não, você não vai fazer isso, Yahvé. Vou. Quantos? Milhares. Não acredito. Você vai mandar um monte de tigre para cima do Faraó. Não, tigre não. Uai, o que é mais forte que tigre? Leão. Você vai mandar leão? Não. Uai. Hipopótamo? Não. Rinoceronte? Não. O que é? Sapo. Gente, pelo amor de Deus. Não tem condição. É para sentar e rir. A não ser que você seja crente, não possa, com medo de vir um raio e te fuzilar.
Abusar de criança na igreja pode, Deus não fuzila o raio. Mas se você rir nas passagens bestas, Deus fuzila o raio. Veja o grau de depauperamento que está a sua cabeça. Pastor roubar pode, Deus não mata. Pastor violentar criança pode. Padre violentar criança pode. Deus não castiga. Agora, você duvidar de umas narrativas bosta, Deus castiga. Você tem que acreditar que Jonas foi engolido. Senão você está lascado. Gente, com toda honestidade. Aí tem gente que prefere jogar a Bíblia fora. Eu não. Eu quero traduzir, quero compreender, quero fazer a pergunta. Por que o cara está dizendo isso? Será que a gente entendeu certo? Vai ver, a gente entendeu errado. Vai ver, não é sapo, né? Vai ver a Godzilla. Vou mandar 1000 Godzilla. Então, quando a gente vai lidar com os textos bíblicos, a gente tem que decidir se a gente vai lidar com o jogo da igreja. E aí o jogo da igreja é assim, não pense. Estou sendo honesto. Pastorada, vou ajudar vocês, hein? Você é lá da igreja do pastor lá? Não pense, repita o que ele está falando. O que ele mandar você fazer, você faz. Beleza? Lá. Saiu da porta para fora? Esquece toda a asneira que você ouviu e você fez lá dentro. Porque aqui fora é de outra regra que a coisa funciona. Aqui cobra não fala, mula não fala, machado não flutua na água, Jerusalém não desce flutuando, só um bando de asno fascista que acredita nessas bobagens. Então, a pergunta, vamos voltar lá para a lâmina. Filipe, ao ensinar o eunuco no livro de Atos sobre quem o livro de Isaías se refere, ele diz ser sobre Jesus. Não. Está errada, está formulada errada a questão. Você não pode dizer que Filipe disse. Você diz, o autor do livro de Atos disse que Filipe teria dito. Aí a resposta eu já dei, né? E daí que o autor disse? É mentira. E mais, mesmo se Filipe tivesse dito, só significa que Filipe gosta de alegoria.